É você saber quanto você deve e como você deve. Como assim, Lídia? Como você deve? Vou explicar para você. Vou dar um exemplo aqui. Me diz uma coisa, você já comprou uma roupa, um sapato, de forma segura, sem você ter certeza de que vai dar em você, que vai cair bem, sem ver a roupa, sem experimentar o sapato, sem ver o produto. Você já comprou algo assim? Não, manda aí, vou comprar. Sem você ver, sem você experimentar. Você já pediu para o seu filho, quem tem filho, pegar alguma coisa para você. Aí ele trouxe algo totalmente diferente, porque ele não sabia o que era, ou nem prestou atenção no que você estava perguntando, no que você estava pedindo para ele. Não, meu filho, não era isso, não. Não deu certo? Pois é. Pois é. Olha só. Quando você não sabe nada sobre a sua dívida, é assim que você está se comportando com o banco. Você vai lá, aí você aceita a roupa que o banco, o gerente tá mandando para você, né? A proposta de negociação que ele te fez. Você aceita no escuro, sem saber se cabe no seu bolso, na sua vida financeira, sem saber se ele está te cobrando um valor muito acima do que você devia para o banco. Você está fazendo a mesma coisa. Você está aceitando no escuro, sem saber nada sobre a sua dívida, sem saber como você deve. Como assim, Lídia? Como você deve? Vamos entender? Sem saber que riscos essa dívida oferece para você. Essa dívida tem algum tipo de garantia? Qual o risco dessa dívida que você tem, desse empréstimo, desse consignado, desse financiamento que você tem? Você sabe? Então, você precisa saber quanto você deve, como você está devendo, em que condições você fez essa negociação com o banco, essa dívida. Sem você saber o que o banco disse que vai fazer caso você não consiga pagar. Sem saber qual o valor inicial dessa dívida, antes desses juros que o banco rebolou em cima. Sem saber quanto você consegue pagar, quanto cabe no seu orçamento para pagar essa dívida. Então, ter essa clareza de quanto você deve, como você deve. Isso vai ajudar você a saber o que você pode e o que não pode. O que o banco pode e o que não pode. Você não vai ser enrolada pelo seu gerente. Você não vai engolir qualquer coisa que o gerente fale para você. Entende? Conhecimento te liberta. O conhecimento te dá poder para sair da situação que você está vivendo, sem ser enrolada, sem pagar mais do que você deveria pagar. Faz sentido, gente? Lídia, como é que eu descubro tudo isso? Como é que eu entendo a minha dívida? Como é que eu sei quanto eu devo? Como é que eu sei como eu devo? Como é que eu descubro isso? Você pode ter um manual da sua dívida. Eu costumo dizer que o manual da sua dívida está em 2 documentos. No contrato, que você foi lá e assinou com o banco, ou se você fez, por exemplo, um empréstimo pelo aplicativo. Quando você fez lá no aplicativo, tinha um contrato para você ler e aceitar. Verdade ou não? Quando você pegou o cartão de crédito no banco, começou a usar, você aceitou o contrato. Quando a gente começa a usar o cartão, significa que você está dizendo, não, eu aceito as condições e eu vou começar a usar, sem ler o que estava escrito. Mas está lá as condições do banco. Está tudo lá no contrato. E o segundo documento, qual é, Lídia? O segundo documento é o dito documento de evolução da dívida ou memória de cálculo. Esses 2 documentos são essenciais para você não ser enrolada pelo banco. Lídia, o que tem nesse documento de evolução da dívida? Tem toda a história da sua dívida, desde quando você começou a dever, o valor que era lá no começo,
o que rebolou de juros em cima, quanto você está devendo até agora. Tem toda a história da sua dívida nesse documento. Lígia, o que eu vou fazer com esses documentos? Você precisa ler. O que está escrito no contrato que o banco está dizendo? Como ele vai me emprestar? O que ele vai fazer se eu não pagar? Que riscos eu corro? Porque eu já parei de pagar. O gerente disse que vai bloquear minha conta. Está escrito isso no contrato? O gerente falou que vai puxar da minha conta bancária. Ou já puxou da minha conta, Lídia. Todo mês está acontecendo isso. O que está escrito lá no contrato? Provavelmente está escrito lá que você autorizou o banco a fazer isso. Porque tem gente que manda direct assim, Lídia, eu recebi um dinheiro, caiu na minha conta, o banco puxou a dívida, eu não autorizei. Preste atenção numa coisa. O banco nunca faz, não, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas dificilmente o banco vai fazer alguma coisa sem que você tenha autorizado em contrato. Que você não lê. Entende, gente? Documento de evolução da dívida, Lídia. Você precisa olhar ali qual é a taxa de juros, qual era o valor inicial da minha dívida, qual era o valor antes desses juros todos. Se a minha dívida inicial era 3, por que o banco está me cobrando 15? Está errado. Está errado isso aqui. Entende? Então, conhecimento, ele te dá poder para sair da situação que você está vivendo hoje